Ao redor de todo o planeta está acontecendo um despertar. Ele não faz um grande barulho. Não há campanhas de publicidade. Não há programas de televisão. Trata-se de algo lento, individual. A verdadeira e surpreendente história da humanidade apresentada sem preconceitos. Aberta de forma clara, desafiando leitores, cientistas e matemáticos. Há mais de Deus em você do que disseram os livros. Há mais física em Deus do que desmentiram os cientistas. Você está disposto a quebrar os seus paradigmas? Você está disposto a começar o seu despertar? Vá mais longe. Deus está na vida. Quando Einstein repetia que Deus não joga dados, Bohr respondia: pare de dizer a Deus o que fazer. Em 1935, Einstein achou que tinha finalmente encontrado o calcanhar de Aquiles da mecânica quântica. Era tão estranho e ia contra todas as ideias lógicas sobre o universo que ele achava que isso seria a chave para provar que a teoria estava incompleta. Estamos falando sobre o entrelaçamento quântico. A previsão mais bizarra, mais absurda, mais maluca e mais ridícula da mecânica quântica é o entrelaçamento. O entrelaçamento é uma previsão teórica que vem das equações da mecânica quântica. Duas partículas podem se entrelaçar se estiverem muito próximas e suas propriedades se ligam. Mesmo se nós separarmos essas partículas, jogando cada uma em direções opostas, a mecânica quântica diz que elas continuam entrelaçadas, conectadas de forma inextricável. Para entender como isso é profundamente estranho, considere uma propriedade dos elétrons chamada spin. Diferentemente de um peão, um átomo gira de forma completamente incerta, até que ele seja medido, assim como outras propriedades quânticas. Na medição, vamos ver que ele pode estar girando em sentido horário ou anti-horário. É mais ou menos como essa roda. Quando ela parar de rodar, vai parar aleatoriamente no vermelho ou no azul. Agora imagine uma segunda roda. Se elas se comportassem como dois átomos entrelaçados, cada vez que uma parasse no vermelho, a outra com certeza cairia no azul. E vice-versa. Como as duas rodas não estão conectadas, isso já seria suspeito bastante. Mas a mecânica quântica, adotada por Niels Bohr e seus colegas, ia ainda mais longe, prevendo que se uma delas estivesse muito distante, até na Lua, sem cabos ou transmissores, mesmo assim, uma delas estaria no vermelho e a outra no azul. Em outras palavras, se você medisse uma partícula aqui, estaria afetando não apenas ela. A medição afetaria também a parceira entrelaçada, por mais distante que ela esteja. Para Einstein, esse tipo de conexão de longo alcance entre rodas, ou partícula, era tão ridículo que ele o chamava de ação fantasmagórica à distância. O surpreendente é que quando medimos uma partícula, estamos afetando o estado da outra partícula. Nós mudamos o estado dela. Não existem forças ou ligações como cabos de telefone. Não há nada conectando essas duas forças. Como a minha escolha de agir aqui pode ter alguma coisa a ver com o que acontece ali? Não há nenhuma maneira das duas partículas se comunicarem. Isso é completamente bizarro. E Einstein percebeu isso em 1935. Einstein não podia aceitar que o entrelaçamento funcionava assim e se convenceu de que a matemática é que era estranha.
não a realidade. Ele concordava que as partículas entrelaçadas existem, mas achava que havia uma explicação mais simples de por que elas eram ligadas que não envolvesse uma misteriosa conexão à distância. Ele insistiu que as partículas entrelaçadas eram mais como um par de luvas. Imagine que alguém separe as duas luvas, colocando cada uma em um estojo. Depois a pessoa entrega um dos estojos para mim e manda o outro para a Antártida. Obrigado. Antes de olhar dentro do estojo, eu sei que tem a mão direita ou a mão esquerda de uma luva. No momento em que eu abrir e achar a mão esquerda, vou saber que a mão direita está no estojo que foi para a Antártida, mesmo que ninguém olhe lá dentro. Não tem mistério nenhum. É claro que não afetei nenhuma das luvas ao olhar dentro do estojo. A mão esquerda sempre esteve nesse estojo e a direita sempre esteve no estojo que foi para a Antártida. Isso foi determinado no momento em que as luvas foram separadas e guardadas. Einstein achou que a mesma ideia se aplicava às partículas entrelaçadas. A configuração dos elétrons deve ter sido determinada no instante em que eles foram separados. Quem estava certo? Bohr, que defendia as equações que diziam que as partículas são como rodas que giram e podem conectar seus resultados mesmo a uma grande distância? Ou Einstein, que acreditava que não havia uma conexão misteriosa, mas que tudo já estava decidido antes que nós olhássemos? O grande desafio em descobrir quem estava certo era que Einstein dizia que uma partícula tem um spin específico antes da medição. Poderíamos perguntar a ele como verificamos isso, e Einstein diria, é só medir que você vai encontrar o spin específico. Bohr diria, mas é o ato de medir que leva o spin a um estado específico. Ninguém sabia como solucionar o problema. A questão passou a ser considerada filosofia e não ciência. Em 1955, Einstein morreu ainda convencido de que a mecânica quântica oferecia, na melhor das hipóteses, um quadro incompleto da realidade. Em 1967, na Universidade de Colômbia, um recruta improvável assumiu a missão de Einstein de desafiar a mecânica quântica. John Clauser estava prestes a completar um doutorado em astrofísica. A única coisa que faltava era sua nota em mecânica quântica. Quando eu ainda era aluno de graduação, não conseguia entender a mecânica quântica, por mais que eu tentasse. Clauser estava se perguntando se Einstein poderia estar certo, quando fez uma descoberta que mudou sua vida. Era um artigo obscuro escrito por um autor irlandês pouco conhecido, chamado John Bell. Bell parecia ter encontrado uma forma de resolver o impasse entre Einstein e Bohr, e mostrar de uma vez por todas quem estava certo sobre o universo. Eu tinha certeza que a perspectiva da mecânica quântica provavelmente estava errada. Ao ler o artigo, Clauser viu que Bell tinha descoberto como afirmar se as partículas entrelaçadas estavam realmente se comunicando através de alguma ação fantasmagórica, como as rodas correspondentes, ou se não havia nada de fantasmagórico e as partículas já tinham suas próprias definições, como um par de luvas, e mais. Com alguns cálculos espertos, Bell mostrou que não havia nenhuma ação fantasmagórica. A mecânica quântica não estaria apenas incompleta, como Einstein pensava. Ela estaria errada. Cheguei à conclusão de que era um dos resultados mais profundos que eu já tinha visto. Bell era um teórico, mas seu artigo mostrava que a questão podia ser resolvida se pudéssemos construir uma máquina que criasse e comparasse muitos pares de partículas entrelaçadas. Bell transformou a questão em uma questão experimental. O assunto não seria mais filosofia ou uma troca de artigos. O experimento que Bell imaginou poderia ser feito. Nós poderíamos fazer um experimento de verdade para verificar o assunto.
Clauser começou a construir uma máquina que finalmente resolveria o impasse. Eu era só um aluno de graduação metido na época. Há sempre uma pequena chance de você descobrir um resultado que vai sacudir o mundo. A máquina de Clauser media milhares de pares de partículas entrelaçadas e os comparava em várias direções diferentes. Quando os resultados começaram a aparecer, Clauser teve uma surpresa e não ficou feliz. Eu ficava me perguntando o que eu tinha feito errado, quais erros eu tinha cometido. Clauser repetiu os experimentos e logo o físico francês Alain Aspect desenvolveu testes ainda mais sofisticados. E um deles ia ao âmago do debate entre Einstein e Bohr. No teste de Aspect, a única forma em que a medição de uma partícula poderia influenciar diretamente a outra era um sinal viajar entre elas mais rápido do que a velocidade da luz, o que o próprio Einstein tinha mostrado que era impossível. A única explicação que restava era a ação à distância. Assim, o experimento de Aspect praticamente afastou todas as dúvidas. Os resultados do teste eram chocantes. Eles mostravam que os cálculos da mecânica quântica estavam certos. O entrelaçamento é real. As partículas quânticas podem estar ligadas ao longo do espaço. Medir uma partícula pode afetar de verdade seu par distante, como se o espaço entre as duas não existisse. Justamente o que Einstein achou que fosse impossível, a ação fantasmagórica à distância, realmente acontece. Fiquei muito triste de não ter derrubado a mecânica quântica mais uma vez, porque até hoje tenho muita dificuldade em entender a teoria. Isso é o mais estranho da mecânica quântica. É impossível compreender. Não me pergunte por quê. Não pergunte como funciona, porque é uma pergunta ilegal. Tudo o que podemos dizer é que, aparentemente, é assim que o mundo funciona. Keep listening, and pretty soon you'll start to figure out